Muito boa noite a você, sintonizado com o canal 3 TV Imperial. Estamos iniciando nesta segunda-feira, dia 19 de agosto, o nosso TVI Esporte. Programa que apresentamos tradicionalmente às segundas e sextas-feiras, das 18 até às 19 horas, no qual procuramos colocar você a par de tudo que está acontecendo no esporte, na cidade, no Brasil, e como eu sempre digo, quando em debate. Queremos mais uma vez agradecer o carinho da audiência, lembrando que estamos no nosso canal, o canal 3, que é da TVI, TV Imperial. E no programa de hoje nós vamos falar do Campeonato Estadual da Série B1, o Campeonato Brasileiro da Série A, vamos falar também da conquista do Brusque como campeão do Brasileirão da Série D, a quarta divisão, e a importantíssima partida de hoje, daqui a pouco às 20 horas, lá no Raulino de Oliveira, entre o Volta Redonda e o Juventude do Rio Grande do Sul, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe do sul do estado, buscando nessa última rodada a classificação para as quartas de final do Brasileiro da Série C. Antes de mais nada, eu quero boa noite de Fernando Ferreira e eu não sei se ele tem algum assunto palpitante para também colocar em discussão. Boa noite. Muito boa noite, meu caro Lauro. Boa noite a você, telespectador do nosso canal 3 na TVI, TV Imperial, né? Estamos aqui, né, nesse início de programa e é claro que o Lauro não tocou no assunto, que deixou para tocar um pouco mais adiante, mas eu gostaria de sintonizar a você, meu caro telespectador, que afinal de contas ontem estivemos, Lauro e eu, estivemos no estádio da Filho Marotti para ver o Serrano premiar contra a equipe do Audax de São João de Meriti. E aconteceu um fato interessante, né? Que foi o seguinte, por incrível que pareça, nós tivemos nesse jogo um 0-0 xoxo da parte do Serrano, porque da parte do Audax não, porque o Audax depois da expulsão do Cauer foi um time que disse assim, não, agora é nossa vez, vamos jogar bola, vamos tentar ganhar o jogo. E o Serrano, de uma certa maneira, preferiu retrair-se. Eu iria até usar uma palavra que não fica bem, que seria o acovardar-se, mas não é isso. Preferiu retrair-se. E nessa retração, o que aconteceu é que o Audax aproveitou para tomar conta do jogo. Tomou mesmo, não teve jeito. E o Serrano, então, amargou um 0-0, que no meu entendimento o coloca numa difícil posição no campeonato. E por quê? Porque no primeiro turno o Serrano não conseguiu classificar-se. Então, juntaram as fichas para o segundo turno. Só que tem um pequeno problema. No segundo turno também não aconteceu até agora uma passagem brilhante do Serrano. Tanto que ele hoje não ocupa mais aquelas posições de destaque na pontuação, no sentido de que mais adiante nós pudéssemos tê-lo na condição de um postulante a uma vaga para a ascensão na Série A do estadual. Lamentavelmente, depois no final do jogo, a gente futuca daqui, conversa dali, aí você descobre que o grupo está com os salários atrasados. E isso, alguém vai dizer assim, não, mas peraí, o salário está atrasado, mas os caras são profissionais, estão lutando e dando o melhor da sua competência. E eu talvez dissesse para vocês que realmente é aquilo que eles estão tentando oferecer, o seu melhor. Só que, com as dificuldades montadas no curso das semanas, a gente está vendo que, apesar dos esforços do Alex Arruda, o time não tem
conseguido estabelecer jogadas de ataque que levasse o time à vitória. Tanto que, se eu muito não me engano, ontem, durante 90 minutos, o Serrano deu, se não me engano, 2 chutes a gol. Todos 2 fora do alvo, ainda tem disso. Chutou de longe e a bola passou longe da meta, defendida pelo número 22, que é o goleiro da equipe do Audax. Lamentavelmente, isso é que eu queria, sabe, Lauro, mostrar que é preciso que haja, da parte do Dudu Monsanto, junto com a sua equipe, que é a Força Azul, né? Força Azul? Frente Azul. Frente Azul. Que isso pudesse ser, se eles se assentassem e descobrissem como resolver. Só tem um pepino agora, sabe qual é? Não pode mais contratar ninguém, porque o retorno já começou, já vão para a 4ª rodada e você só poderia contratar antes do início da 1ª rodada. E aí, a essa altura, o Serrano tem hoje um elenco limitado, tanto que a impressão que me deu ontem é que o Serrano não tinha à sua disposição os 7 jogadores no banco, não sei. Mas, de qualquer maneira, mesmo que tivesse, a verdade... 6 jogadores. Tinha 6? 6. Então não tinha 7. E aí significa o quê? Que pelo menos 2 estão machucados, 6 e 2, 8. Então é mais ou menos 8 com 11, 19, mais um outro goleiro, 20. Aí até para fazer um coletivo apronto de titulares contra reservas, fica muito complicado. Então, eu acho que está na hora do Serrano colocar o nosso querido Dudu Monsanto numa posição que ele possa realmente chamar o pessoal e dizer assim, senta aqui, vamos conversar o que vai ser possível fazer desde agora até o final desse campeonato, né? Porque depois não pode parar não, tem que engatar um papo para iniciar o ano de 2020, se é que há interesse do Serrano em alcançar a Série A do Estadual do Rio de Janeiro. Lauro. Bom, prosseguindo aqui na sua apresentação, sim, todo mundo sabe que nós procuramos, tanto eu, Fernando Ferreira, sermos justos em nossos comentários, em nossas apreciações. Não tenho amor clubisticamente ao Serrano, como também não tenho ódio, nem motivo para destratar a associação, o clube Serrano Futebol Clube. Mas eu quero aqui fazer um esclarecimento ao torcedor, de um modo geral, que comparece ao Atílio Marotti para prestigiar o Serrano e que tem se sentido desolado com os resultados obtidos, principalmente nesse início de segundo turno. Ontem, logo após o jogo, ficamos lá, eu e Fernando Ferreira, conversando com o Alex Arruda, que é o treinador da equipe serranista e braço direito do nosso querido Dudu Monsanto. E lá pelas tantas, o Alex, sem nós perguntarmos, o Alex falou para nós que somos da imprensa o seguinte: fica difícil você conseguir alguma coisa se você não consegue colocar os salários dos jogadores em dia. Eu vou fazer aqui uma pequena observação, espero que o Fernando também colabore com ela. O noticiário hoje, na internet, diz que a equipe do Figueirense viajou para o seu jogo de amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série B, com os jogadores revoltados por não terem recebido o pagamento. Minha gente, há uma diferença enorme entre Figueirense e Serrano. A começar pelo estádio, hein? Figueirense é um time que disputou Série A, está disputando Série B. O Serrano, máximo que conseguiu foi disputar a Série A do Campeonato Estadual e em 1980 ou 81 disputou a Taça de Prata. Foi o máximo que o Serrano, infelizmente, conseguiu até hoje. Ora, se os jogadores do Figueirense se mostram contrariados em viajar porque não estão com seu pagamento em dívida, e lá
ninguém recebe salário mínimo. No Figueirense, vou botar assim, é de 30 mil para cima. Então, se o cara é organizado, ele ganha 30, ele gasta 20 e deixa na reserva 10 mil reais para uma eventualidade de um atraso de pagamento. Os jogadores do Serrano não têm condição de fazer isso. Se eles ganham 1.000 reais por mês, eles vão gastar os 1.000 reais no mês. Não tem como gastar 500 e deixar 500 para o mês que vem. Muito bem. Então a gente tem, e eu vou pedir isso ao torcedor serranista que nos está dando o prazer da audiência, por favor, se você for ao Atílio Marotti no dia 1º de setembro, que é quando o Serrano volta a jogar em casa, contra o São Gonçalo, não fica na arquibancada, não fica ali na cerca dizendo assim, time vagabundo, time ruim, Timinho. Só tem pereba. Minha gente, eles estão jogando por amor ao clube, porque não estão recebendo. Por amor à profissão, ao clube não, porque a essa altura, final do ano, quantos vão ficar Sim, lá? mas estão lá vestindo Sim. a camisa do clube, estão honrando aquela camisa, mesmo não estando recebendo os seus pagamentos. Agora, é preciso esclarecer o seguinte, não é o Serrano que não está pagando. O Serrano não está cumprindo o seu compromisso porque o patrocinador master, que foi anunciado no início da temporada pelo Dudu Monsanto, não está cumprindo o que ele prometeu, o que está em contrato com o Serrano. E está na camisa. Segundo o Alex Arruda, a empresa que ostenta hoje o seu logo na frente da camisa do Serrano não cumpriu um mês do contrato assinado com o Serrano. Então não é o Serrano que não está pagando. O Serrano não está recebendo o dinheiro que deveria receber e por isso mesmo não está conseguindo cumprir a sua obrigação. O patrão tem a obrigação de pagar o seu empregado, mas se ele não tem milho para botar na panela e fazer pipoca, ele não pode pagar. Eu não ganho nada em defender o Serrano aqui. Eu estou dizendo, é por uma questão de respeito ao treinador, respeito a esses jogadores que ontem estiveram em campo. E eu vou mais longe, sem querer ofender a direção do Serrano Futebol Clube. Será que eles estão se alimentando, já que não tem dinheiro do patrocinador, será que eles estão se alimentando convenientemente para poder treinar durante a semana e no final de semana correr contra os seus adversários pelo campeonato? Tudo isso a gente tem que examinar, minha gente. Não é só chegar lá e falar, time é fraco, time é ruim. Realmente, a apresentação ontem foi abaixo da crítica. Mas será que foi só porque o jogador não tem condição atlética, física, profissional? Ou será que isso é um reflexo do que ele está passando dentro do clube? Eu tenho o maior respeito pelo Alex Arruda. Confio plenamente no trabalho dele como treinador. Agora, você joga uma corda com uma lata amarrada ali dentro do poço e se não tiver água, essa lata volta vazia. Nós temos que ser justos. Quantas vezes critiquei aqui o Serrano, mas também tenho a liberdade de, nesse momento, estar ao lado do treinador, ao lado dos jogadores, da comissão técnica, sabendo das dificuldades que o Serrano passa no momento. É isso aí, Fernando? Realmente, Lauro, a dificuldade ainda ontem nós observávamos também o mau estado do gramado do estádio Atílio Marotti. E isso, inclusive, eu canso de dizer, se o estádio estivesse em boas condições, serviria a favor do Serrano e não a favor do seu adversário. Sim. Por quê? Porque os clubes, quando vêm a Petrópolis, eles jogam aqui por uma bola. Sabe o que é uma bola? É aquela comprida que quando dá certo... Que pega a defesa adversária aberta. Pega a defesa aberta, o cara vai lá e faz o gol. Então, na medida em que o Serrano tenta se organizar para chegar à frente e chutar a gol, chutou 2 vezes ontem em gol, para fora. Nessa tônica, o que a gente vê é o seguinte, infelizmente, né, o Serrano tem contra si a dificuldade
de arremate a gol, provocada pelo mau estado do gramado do Atílio Marotti. E aí, eu diria, o Serrano precisa ter o estádio a seu favor, porque tendo a seu favor a coisa vai. Só que a essa altura não está acontecendo, né, Lauro? Verdade. Agora, eu queria dar um puxão de orelha num atleta que eu tenho o maior carinho. Também acho. Que todas as vezes que eu encontro com ele, eu dou um abraço. Que pelo Face eu mando recado dizendo que tenho uma torcida muito grande por ele, porque é um grande jogador. Petropolitano. Agora, Sr. Kauer, Sr. Kauer, pelo amor de Deus, o senhor tem que esfriar a sua cabeça. O senhor ontem prejudicou o time do Serrano. Muito. Porque uma coisa é você jogar 11 contra 11, outra coisa é você jogar 10 contra 11. E você é uma peça importantíssima naquele esquema do Alex Arruda ali no meio de campo. Você vem seguidamente recebendo cartão amarelo. Não sei quantos nessas partidas, foram 8 no turno com mais 3, 11. Eu acho que no mínimo você já levou 6 cartões amarelos. Não pode, ô Kauer, pelo amor de Deus, o teu futebol não é esse. Você levou um cartão amarelo por volta dos 15 minutos, numa falta boba que você fez no adversário. 10 minutos, 12 minutos depois, você tenta fazer uma firula com a bola no meio de campo contra 2 adversários, perde a bola e o que você faz? Agarra o adversário. Lógico que o árbitro está ali, está vendo, fez o quê? Cartão amarelo e em seguida o vermelho. E você prejudicou tremendamente o time do Serrano. Meu querido Kauer, você sabe que eu sou fã do teu futebol como sou fã do futebol do Magdiel. Mas esfria a tua cabeça, menino. Pensa nas dificuldades que você cria quando você toma decisões dessa, como é que você cria situações negativas para o time do Serrano. O próximo jogo do Serrano é no sábado contra o na Rua Bariri. Quer dizer, já é uma parada. Já é um desfalque. E ele já vai desfalcado do Kauer, não tenha dúvida. Entendeu? Sem o Kauer... Kauer, pelo amor de Deus, vamos esfriar essa cabeça. Todo mundo reconhece em você um excelente jogador, um cara altamente categorizado, mas você tem que tomar uns 3 litros de refresco de maracujá antes de entrar em campo, porque aí você vai ficar calmo. Não estou falando isso para te criticar, para te derrubar, não. Eu estou alertando você, porque nessas atitudes impensáveis ali no momento, você acaba prejudicando o time. E você é uma peça importantíssima no esquema do Alex Arruda. Veja só, o Serrano não criou situação de gol. Aliás, eu quero saber o que está acontecendo com os jogadores Cabral, Romário e Bruno Luiz. São os 3 atacantes do Serrano. Cabral, no jogo contra o Tigres, que nós fomos ver lá em Xerém, acabou com o jogo. Ele sozinho acabou com o jogo. Foi mesmo. E o Cabral sumiu. Não é mais aquele jogador da primeira, segunda, terceira partida. Não sei o que está acontecendo. O Bruno Luiz veio com fama de jogador, me parece que veio do Bangu. Veio com fama. E cadê jogador de Série A, né? E cadê o Bruno Luiz? Ontem tinha um jogador em campo, camisa 20, quem viu o jogo vai me dar toda a razão, que é o Léo, que veio do América. Esse cara não fez nada em campo. Ele perdeu todas as bolas que ele disputou, ele perdeu. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, a torcida ali na social do Serrano começou a gritar para o Alex: tira o 20, que o Serrano está jogando com 9, que o Kauer já tinha sido expulso. E o Léo não estava acrescentando nada ao time do Serrano. Aí lá pelos 10, 12 minutos ele tirou o Léo, botou o Tafarel, que também não apareceu no jogo. Aliás, o Serrano ontem foi uma lástima.
O que nós temos aqui, nesse momento, ao menos eu, deixo depois a liberdade para o Fernando também expor, nós temos que parabenizar a defesa do Serrano ontem, porque não passou nada. Esse menino Ronaldo, que deve ser jogador novo no Serrano também, mas fez uma boa partida, o Ricardo Lucena, o Douglas e o Magdiel fizeram um quarteto defensivo perfeito, não passou. O que passou, o Lucão estava lá e defendia. Mas foi uma partida perfeita dos 4 zagueiros. Agora, o meio de campo do Serrano, com a perda do Cauer, ficou sobrecarregada com o Ferreira e a não participação no jogo do Léo, e os 3 atacantes realmente não apareceram no jogo. Nulos. Aliás, foi um detalhe interessante, Lauro, que eu poderia dizer que no meu entendimento, foi uma das piores partidas globais que a equipe do Serrano fez ontem. Que coisa tenebrosa, terrível, não é? Que, não sei, a bola não... sabe aquela história do cara que corre para não chegar? Isso aconteceu várias vezes. O cara corria, mas ele não corria para disputar a bola, não. Ele já corria para tentar cercar o cara que vinha naquela dividida e apanhava a bola. Porque ele não chegava para dividir a bola. Verdade. Aí, meu filho, fica complicado. Fica complicado. Bom, eu só espero uma coisa lá. É que os jogadores entendam que a dificuldade financeira é uma coisa que está acontecendo no futebol do estado do Rio de Janeiro todo. Você vê, por exemplo, inclusive os jogadores do Fluminense. Hein? O gerente do Audax falou isso. A gente estava conversando com ele. Foi. E ele falou, essa situação que acontece no Rio de Janeiro, acontece em todos os clubes de cidades de interior que disputam seus campeonatos regionais, municipais, ou até os campeonatos estaduais, Série B, B1, B2, B3. Só que ele colocou uma coisa que é muito importante, Lauro, e que, de certa forma, a gente não pode deixar de falar, não. Veja bem, infelizmente, o governo do estado do Rio de Janeiro está sem dinheiro. E acontece que existe um incentivo fiscal em cima do ICMS. Só que tem uma coisa, não adianta você fechar com uma empresa, vamos dizer assim, Cervejaria Império, vamos fechar com ele. Então ele vai fechar um acordo com o Serrano de R$100 mil para pagar em 4 de 25, por hipótese. Sim. Sabe que só tem um pepino. Acontece que o Estado não vai abrir mão porque ele precisa desses R$100 mil para pagar os seus encargos de folha de pagamento, de fornecedores, não sei o quê, e aí já era, né? É verdade. Bom, o Serrano jogou com o Lucão, que voltou depois da contusão. Jogou bem. Sentimos a falta do Elivelton, lateral direito. Tá machucado. Né? Entrou o Ronaldo, o Ricardo Lucena, o Douglas no lugar do Lucas Straub, que está com uma contratura na parte posterior da coxa da perna direita. Também não tem data para voltar a jogar. E o Magdiel pela esquerda. O Cauer, que depois foi expulso ainda no primeiro tempo. O Ferreira e o Léo, que no segundo tempo foi substituído pelo Tafarel. O Marcelo Cabral, depois entrou o Vitor. E aí, o Alex Arruda, não quero me meter no teu serviço. Você é o técnico do Serrano, você é o responsável. Mas eu tiraria o Romário e deixaria o Cabral. O Cabral é muito mais atacante hoje do que o Romário. Então ali, como comentarista, como analista de futebol, eu achei que você deu um furo. Tirava o Romário e colocava o Vitor e deixava... Tem um detalhe, né, Lauro? Sim. Até que ponto a manutenção do Romário e a saída do Vitor, foi isso? Não, né? A saída do Cabral e a entrada do Vitor. Aí eu digo assim, de repente a saída do Cabral foi motivada pelo estado físico dele, porque no final do jogo também, Lauro, a gente estava observando que os jogadores do Serrano fisicamente não estão ainda, quer ver, faltou vontade, mas independente da vontade, faltou também
um mínimo de, sei lá, um mínimo de apreço pelas coisas que tem que fazer como jogador de futebol profissional. Verdade. Bom, então o Cabral saiu no segundo tempo, entrou o Vitor, o Romário continuou em campo e o Bruno Luiz. Foi o time do Serrano. Muito bem, aí vamos para o final do jogo. 42 minutos, jogo tranquilo, Serrano sendo apertado, porque o Audax queria a vitória como visitante. E seria a primeira vitória do Audax no retorno, hein? Também. Aí o que acontece? Do Serrano também. Houve um cruzamento na área e o jogador camisa 10 do time do Audax, o Giovani, tentou uma bicicleta. E quando o corpo caiu depois da tentativa da bicicleta, ele bateu com a nuca no joelho de um jogador, parece que do Serrano. E ele já caiu praticamente desmaiado, porque ainda caiu no chão. Ainda teve outra batida com a cabeça no chão, já não tem mais controle, já estava meio... Ele ficou ali aproximadamente uns 15 minutos tentando ser reanimado, até que o delegado da FERJ, que eu achei uma tremenda ignorância dele, porque ele não permitiu a entrada da ambulância, tinha que ser na hora, no momento em que o jogador caiu e ele estava desacordado, tinha que ter autorizado ali a entrada da ambulância. Minha gente, 10 minutos, 15 minutos, o cara morre. O cara morre. E o delegado da FERJ, não, pode entrar não. Aí quando ele sentiu a situação, depois de 15 minutos, que não tinha mais... ali dentro não tinha mais como salvar o jogador, aí ele autorizou a entrada da ambulância. O árbitro da partida deveria colocar na súmula isso. O delegado da FERJ não permitiu a entrada imediata da ambulância. Tinha que colocar isso na súmula. Porque se houvesse uma coisa mais grave, o delegado seria responsabilizado. Não adianta ter ambulância se você não autoriza a ambulância a entrar no gramado. Aí, depois de não sei de que, eu acho que o próprio árbitro insistiu para liberar a ambulância entrou, o pessoal lá, os médicos da ambulância, deram assistência ao jogador Giovani. Depois eu fiquei sabendo que com a entrada do paramédicos, né, que o jogador conseguiu se recuperar o movimento do corpo, a respiração. Mesmo assim, ele foi colocado na ambulância e levado para o hospital. Certa atitude. Muito bem. A lei do futebol hoje, a regra do futebol, diz que sem ambulância não pode ter jogo de futebol. Quantas vezes nós vimos clubes aí que não conseguiram ambulância no início da partida e perderam o jogo por WO? Porque a ambulância, e o Fernando até falou um negócio interessante ontem, eu não sabia da importância da ambulância aqui no estádio. E hoje eu estou sabendo qual é a... Porque há um aspecto interessante, Lauro, é que a ambulância lá, ela tanto serve ao atleta lesionado, mas serve também ao torcedor mais apaixonado, que vai passar mal, vai ter problema de pressão. Está ali a ambulância para atender o cara, pô. Nós temos o caso do nosso companheiro Gilson Ricardo, que estava no Maracanã anos atrás, trabalhando, e ele passou mal, teve um princípio de infarto, e o Heraldo Leite que chamou rapidamente a ambulância veio, fez o primeiro tratamento ali e levaram para o hospital. Se não é ambulância, o Gilson Ricardo hoje não existia mais. É verdade. Então, o árbitro da partida, se eu não me engano, dele é Marco Aurélio, o nome do árbitro, ele teria que colocar na súmula que a ambulância entrou 15 minutos depois do fato acontecido, por culpa exclusiva do delegado da federação, que não permitiu a entrada da ambulância na hora certa. Ainda tem um agravante, né, Ló? Nessa morosidade toda, a iluminação natural começou, de uma certa forma, a perder-se. Sim. Né? E aí... Já era mais de 5... Mas aí teve um probleminha. É que você só pode voltar ao futebol para jogar quando a ambulância voltasse. Por quê? Você acabou de dizer. Porque ela tem que estar ali. Ela tem que estar ali. E aí já viu, né, Lauro? E aí muitos torcedores reclamando, como é que vai seguir o jogo não vai acabar, não sei o quê. Que o torcedor também talvez não saiba desse detalhe, que não pode ter um jogo de futebol sem a presença da ambulância. Então a ambulância levou o Giovani para o hospital,
E Mas teve que imediatamente retornar. retornou ao estádio Atílio Marotti. Quando ela chegou no estádio Atílio Marotti, o árbitro chamou as duas equipes, deu mais 5 ou 6 minutos de jogo, regulamentares, porque o jogo parou aos 42, até os 45 são 3 minutos regulamentares e mais 3 4, minutos. Deu mais 4. Entendeu? 7 minutos. Então o jogo prosseguiu esses minutos e terminou mesmo assim 0-0. Agora, é preciso que haja um respeito por parte da federação. A federação não é só pegar dinheiro não, minha gente. Ela tem que ter respeito com o clube filiado e com os jogadores que são afiliados à federação. E o delegado da partida ontem faltou com esse respeito aos atletas. E isso tinha que ser colocado na súmula, até para o árbitro livrar a parte dele. Não, por que demorou tanto tempo? Demorou tanto tempo porque a ambulância demorou a entrar, porque o delegado da federação não permitiu, e depois tivemos que esperar a ambulância voltar, porque a regra não permite uma continuação de partida sem ambulância. Pronto, está resolvido o problema. Lauro, em condições normais, tenho para mim a impressão que o árbitro não prosseguiria a partida, pela falta de iluminação. E a culpa aí não seria do Serrano, porque o Serrano está sem os refletores agora. Não, o jogo foi iniciado às 3 horas. Então. O segundo tempo começou às 4h05. 4h05 com 45 minutos dá 10:05. Então, no máximo, 5:05 estaria terminado o jogo. Eu tenho para mim a impressão que o jogo acabou, eram 5h30. Não, 20:06. 20:06, quer dizer. 20:06 foi a hora que o árbitro deu o apito final na partida. Quer dizer, foram 40 minutos desde o incidente até o término da partida. Quase que seria um tempo inteiro, né, Lauro? Verdade. 45. Bom, rapidamente, os outros jogos da rodada foi assim: Barra da Tijuca 2, Gonçalense 1, Sampaio Correia 3, Tigres do Brasil 0, Friburguense 5, Nova Cidade 0, Arte Sul 2, Bom Sucesso 1. A primeira derrota do Bom Sucesso no campeonato. O Bom Sucesso perdeu para o América na decisão do primeiro turno. Nos jogos da tabela do campeonato, é a primeira derrota do Bom Sucesso. Campanha espetacular do time. Agora, dizem que lá a grana está sobrando. Ao que parece que sim, né, Lauro? Como é que são os empresários? Os empresários estão chegando lá com a grana. Então o Bom Sucesso está arrebentando, né? Bem diferente do Serrano. Itaboraí 2, Angra dos Reis 0, Serra Macaense 2, Olaria 1, Campos e Goitacás ontem à tarde, lá em Cardoso Moreira, 1-1. O Duque de Caxias ganhou do América lá no Marrentão de 1-0 e o Serrano empatou com o Audax em 0-0. Bom, só para terminar o assunto Serrano, o Serrano joga sábado, 5 horas da tarde, no estádio Mourão Filho. Você acha que é 5 horas, não? 3 horas, desculpa. 3 horas. Desculpa, 3 3 horas, 15 horas. Lá no estádio Mourão Filho, campo do Olaria. Na Rua Bariri. Na Rua Bariri, tá bom? Campeonato Brasileiro da Série A, eu quero dizer o seguinte: todo mundo sabe que eu sou Flamengo, né? E nunca neguei isso. Agora, o Flamengo foi tremendamente ajudado nessa rodada. Coisa incrível. Eu não sei como é que a torcida arco-íris não brigou, Fernando. Por quê? Não foi no jogo contra o Vasco? Flamengo foi ajudado. Por quê? Porque o Atlético Paranaense ganhou do Atlético Mineiro, que era um o Grêmio rival. Empatou com o Palmeiras, né? Um rival sério. O Grêmio empatou com o Palmeiras, que era um rival sério. Em casa, e o Cruzeiro, que vinha mal das pernas, ganha do líder do campeonato, o Santos, por 2-0. O Flamengo foi ajudado ou não foi? Não. Aí, Lauro, peraí. Não foi ajudado, não. Vamos conversar legal. O futebol tem 3 resultados: vitória, derrota e empate. Aí, o Flamengo não tem culpa de que Palmeiras e Grêmio empataram de 1-1. Que o Santos não reeditou a sua melhor atuação. Que é o líder ainda, viesse a perder de 2-0 por Cruzeiro. Mas o Cruzeiro estava onde, Lauro? Estava mal. Não, o Cruzeiro estava, para se ter uma ideia, na zona de rebaixamento. Saiu com a vitória. E assim mesmo tem uma coisa engraçada, Lauro. Ele saiu com 14 pontos, mas tem a Chapecoense, a Futucar e o Nariz com 13. Com 13.
Se o Cruzeiro na próxima rodada perde e a Chapecoense ganha, já está o Cruzeiro mal na parada. Verdade. Não é? Bom, agora falando sério, né? É. O Flamengo no sábado enfrentou lá no Mané Garrincha, o mando de campo era do Vasco. É. O Vasco está precisando de dinheiro e vendeu o jogo lá para Brasília. Mas eu tenho para mim a impressão, Lauro, que aí não seria só o Vasco estar precisando de dinheiro, não. É que esse dinheiro, a impressão que eu tenho, é que ele entra de um jeito que não dá para o judiciário do Estado do Rio botar a mão no dinheiro. Porque o que está acontecendo com o Vasco é exatamente isso. O jogo é em São Januário. Joga. Cadê a renda? Já o judiciário já levou, Já porque tem que levou. pagar para de gente. E aí, ele diz assim, pois é, que judiciário engraçado, né? Porque leva o dinheiro, mas se esquece de que tem toda uma estrutura lá que tem que receber também. Tem. Então, não, mas aí o negócio Não são engraçado... só os jogadores. Não, mas o engraçado é o seguinte, Lauro, pago atrasado e que se dane um dia. É. Aí não dá, gente. Não dá. Vamos ser mais ou menos práticos e objetivos. O cara tem o direito de levar o dinheiro para fazer pagamento. Agora, tem que deixar pelo menos um percentual, que eu não sei qual é, para que o clube tenha esse dinheiro para pagar. Sabe por quê? Os empregados, esquece do futebol. Pois é. Os empregados estão há 4 meses sem receber. Verdade. Não pode, pô. Verdade. E a gente sabe que o Alexandre Campelo vem fazendo um trabalho de soerguimento do Vasco. Ele tem procurado conciliar as coisas dentro do clube. Sentiu que não tinha condições de prosseguir com o basquete, acabou com o time de basquete. Foi. É um dinheiro a mais que vai entrar para o departamento de futebol ou até mesmo para a diretoria botar as contas em dia com os funcionários. Eu diria que é um dinheiro a mais não, Lauro. É um dinheiro a menos que sai a menos, entendeu? Para o futebol, mas em favorecimento das outras parcelas do clube. Pessoal de administração, pessoal de limpeza, tudo. A verdade é essa, Lauro. Perfeito. Então vamos aos resultados de sábado. O Corinthians ganhou do Botafogo de 2-0 na Arena Corinthians. O Fortaleza, jogando em casa no Castelão, perdeu para o Internacional de 1-0. E olha, teve muita reclamação nesse jogo com a arbitragem. A Fortaleza acabou de entrar, Lauro, no STJD com o pedido de revisão do jogo, porque o Fortaleza perdeu um pênalti imperdível, né? Quer dizer, perdeu não. Não foi marcado. Não pagou e não aplicou a punição e o VAR muito menos. Muito menos. Nem pelota. Foi escandaloso aquele pênalti do goleiro do Internacional sobre o atacante do Fortaleza. E interessante que em lances bobos, né, como aquela jogada do pênalti a favor do Vasco, sim. A favor do Flamengo, sim. Aquele lance passaria em branco. Aí o VAR chama o árbitro, ops, foi pênalti. Aí ele vai lá na telinha, volta, pênalti. Quer dizer, num lance desse. Agora, num lance claríssimo, em que o goleiro do Internacional derruba o atacante do Fortaleza, nem o árbitro, muito menos o VAR, se movimentou para... O árbitro, vem cá. Vem aqui na telinha, o que tem aqui? Foi pênalti. Não foi, mas o cara tinha que ir lá ver. Com agravante, Lauro, o árbitro não deu. E os três, não é um só não, os três caras que estão lá tomando conta do VAR, não viram cada um também. Numa TV separada, nenhum dos três... Não, eles não viram o pênalti. Não viram o pênalti. Não viram. Só tem cego naquele troço. Só. Bom, o Flamengo ganhou do Vasco por 4-1 e eu quero esclarecer que na súmula do jogo, o árbitro Voaden, que foi o árbitro da partida, colocou aquele gol discutível para o Gabriel Barbosa. Foi? Que a bola, o Bruno Henrique chutou, o Beck cortou, o Beck do Vasco, e a bola rebateu no corpo do Bruno Henrique. A bola ia entrando, aí veio o zagueiro do Vasco e veio o Gabriel Barbosa. Mas quem chutou aquela bola foi o zagueiro do Vasco, não foi o Gabriel. Não, para mim aquela bola já tinha ultrapassado pelo alta linha. Tinha. Mas o Voaden colocou na súmula gol do Gabriel Barbosa. Ele deve ser fã número 1 do Gabriel Barbosa, né? Tudo bem, o Gabriel Barbosa gostou porque está com mais um gol no campeonato, né? O Atlético Paranaense ganhou do Atlético Mineiro lá na Arena da Baixada, lá é ruim de ganhar do Atlético, e o Grêmio perdia do Palmeiras de 1-0 e conseguiu quase no fim do jogo o empate
ajudando também o Flamengo, né? Sem dúvida. Ontem... Como o Cruzeiro também ajudou muito, tá aí? Sim. Cruzeiro 2, Santos 0, Sim, que beleza. se o Santos ganha, eram 5 pontos de diferença do Flamengo para o Cruzeiro. Agora Sem não, dúvida. são 2, né? O Cruzeiro ganhou de 2-0. O Fluminense conseguiu uma façanha. Perder para o CSA dentro do Maracanã. Foi a segunda vitória do CSA, uma em casa e uma fora, que foi a de ontem. E o que aconteceu hoje de manhã foi o seguinte: o Mário Bittencourt e o Celso Barros chamaram o Fernando Diniz. Meu amigo, olha aqui está o seu pagamento, pode ir embora, pode deixar a camisa do Fluminense. Não sei se pagou não, irmão. Não, eu estou dizendo assim. Ou então deu um cartão vermelho. Aqui, ó, o senhor está desligado do clube, muito obrigado, vai cuidar da tua vida. E o Fluminense agora tem 3 nomes que estão na berlinda para assumir o comando do time tricolor. O Abel Braga, que é um autêntico tricolor e ama o Fluminense. E o Celso Barros é muito amigo do Abel Braga, só que o Abel Braga viajou para a Europa. Ah, é? Ele falou que só na volta que ele vai dar a resposta. Mas aí pode ter terminado o campeonato, né? Não sei quando é que ele volta. Tem o Dorival Júnior, né? Também é outro. Que estava sendo, assim, falado o nome dele antes da saída do Fernando Diniz. E tem mais um que eu não me lembro agora, um técnico meio desconhecido aí, né? Que também tá na berlinda. Não sei, eu acho que pelo envolvimento que o Abel Braga tem, não só com o Mário Bittencourt, mas com o Celso Barros, eu acredito que até o fim da semana o Fluminense tenha novo treinador, deve ser o Abel Braga. Para o jogo de quarta-feira, pela Sul-Americana contra o Corinthians, o técnico vai ser o Marcão. O interino, né? Isso. Vai ser o técnico. Ex-jogador do Fluminense. Ex-jogador do Fluminense, né? Ele está na comissão permanente, da comissão técnica permanente do clube, não é isso? Bom, o São Paulo ganhou do Ceará de 1-0 e a Chapecoense... Esse jogo de Ceará 0 e... Como é que não? Fortaleza... São Paulo 1. Como é que é? São Paulo 1, Ceará 0. Esse jogo está subjúdice agora, no meu entendimento. Também? Porque o Ceará entrou para reclamar aí do São Paulo. Alguma coisa aconteceu que eu não sei o que é, Lauro. Tem para mim a impressão que houve esse fato. E a Chapecoense ganhou do Avaí de 1-0. E Bahia 1, Goiás 1, você falou aí. O Santos lidera com 32, o Flamengo tem 30 ao lado do Palmeiras, só que o Flamengo tem 8 vitórias e o Palmeiras tem 7. Então o Flamengo é segundo. 9 a 8, Lauro. Flamengo tem 9 e 8. Tem 8. É uma vitória a mais que o Flamengo tem. E aliás o Atlético Mineiro também tem 8, só que ele tem 27 pontos, e não 30. Então, são os 4 primeiros colocados. E lá embaixo nós temos, quem é o último? Chapecoense, Fluminense, CSA e Avaí. Não, então o Avaí é o último colocado, o CSA é o penúltimo, o Fluminense é o antepenúltimo e a Chapecoense é o primeiro na lista do Z4. Rebaixamento, né? Isso. Campeonato Brasileiro que prossegue... não tem jogo no meio de semana, porque tem jogo da Libertadores e da Sul-Americana. Então vamos ter jogo no sábado, 11 horas da manhã, Atlético Mineiro e Bahia no Independência, ao menos é o que está marcado aqui na minha tabela. Também tá. Às 16 horas, Ceará e Flamengo no Castelão, sábado. Engraçado. Ceará e Flamengo, Lão? Tá aqui marcando 16 horas. Domingo, 19 horas no Castelão. Então já mudou, né? Tá vendo? Então já mudou. Grêmio e Atlético Paranaense na Arena Grêmio. Que dia? Certo. É sábado, 17 horas. Perfeito. E Goiás... Domingo, não, agora é domingo. Goiás também não joga... Goiás é domingo. Goiás também. Internacional no Serra Dourada, 4 da tarde. É que essa tabela aqui, eu vou explicar para você. Essa tabela aqui foi quando saiu a tabela do primeiro turno. Então nós estamos lá em maio, né? E aí mudou muita coisa, né? Até por causa de jogos da Sul-Americana e jogos da Libertadores. Nós temos, por exemplo, aqui um jogo, Palmeiras e Fluminense, dessa rodada agora, 16ª, que vai ser jogado dia 10 de setembro, por causa dos compromissos do Fluminense na Copa Sul-Americana e do Palmeiras na Libertadores. Então esse jogo é dia 10 de setembro. Bom, vamos lá, Santos e Fortaleza é domingo? Santos e Fortaleza... Opa, não, então é o contrário, não, Laura. É Vila Belmiro. É Vila Belmiro.
Não, engraçado. Ah, Santos e Fortaleza, Sim. desculpe. Vila Belmiro, domingo, 4 da tarde. Vasco e São Paulo. Domingo, 4 da tarde, em São Januário. E aí um aspecto interessante. Quer dizer que o Vasco faria dois jogos diretos em casa. Porque ele teve Dois um mando mandos de de campo campo contra o direto. Flamengo. E aí tem esse também, Vasco e São Paulo. Avaí e Corinthians. No Ressacado em Floripa. Que horas? 19 horas de domingo. Perfeito. E CSA e Cruzeiro. 19 horas no Rei Pelé. Então o único jogo que está aqui errado na minha... 2 jogos, né? É o Ceará e Flamengo, que passa para ser domingo. Da noite. E o Goiás Internacional. Que é 4 da tarde do domingo também. Também no domingo. Bom. Ainda sobrou na segunda-feira, Lauro, Botafogo e Chapecoense no Newton Santos. E na terça-feira, 10 de setembro, Palmeiras e Fluminense no Allianz Palmeiras. Isso aí, daqui a 20 dias mais ou menos, né? Isso. Por causa dos compromissos do Fluminense e por causa do Palmeiras também. Do Palmeiras, né? Exatamente. Bom, isso aqui então, com relação ao campeonato brasileiro da Série A. Da Série B, como é que nós estamos? Na Série B, Lauro, nós temos, já começa hoje, né? A rodada começou, dia 18, não tem, engraçado. Eu só tenho aqui o final ontem, CRB 0, Vitória 1, no Repelé. Ontem? 18 de agosto. Mas isso é jogo da rodada? É, jogo da rodada. Eu não tenho... você não tem a rodada? Não tem a 17ª aqui não, então tá bom. Tá legal. Então vamos falar do brasileiro. Agora vamos falar da classificação. Sim. Então você tem hoje, em primeiro, o Bragantino com 31, 16 jogos, 9 vitórias. Segundo, Coritiba com 29 e 8 vitórias. Atlético Goianiense, que é o terceiro, 28 pontos, 8 vitórias. E a Ponte Preta com 26 pontos, 7 vitórias. E aqui é um aspecto interessante, é que o goleiro da Ponte Preta foi convocado pelo Tite, hein? E aqui é segundona, hein? O Ivan. E aqui é segundona. Perfeito, ele foi convocado. É de ver. Aí segue depois, Lauro. Quinto, Sport 26. Sexto, Londrina 25. Sétimo, Botafogo de Ribeirão Preto 24. Oitavo, Clube de Regatas Brasil, que é o CRB com 23. Mesma pontuação de Cuiabá e Paraná. Em 11º, Operário de Ponta Grossa 21. 12º, Figueirense 20. 13º e 14º e 15º. Brasil de Pelotas, Vila Nova e Oeste, né? 16º, que é o último antes da faixa do rebaixamento. América Mineiro. Aí seguindo já os 4 últimos. 17º, Criciúma com 17. 18º, Vitória também com 17. 19º, São Bento com 16. E Guarani de Campinas, o último colocado com 13 pontos, Lauro. Muito bem. O Campeonato Brasileiro da Série C, a terceira divisão, vai ter um jogo importantíssimo hoje à noite, daqui a 1 hora mais ou menos, lá no Raulino de Oliveira, quando o Volta Redonda enfrenta o Juventude do Rio Grande do Sul. Lembrando que o Juventude é o líder do grupo, são 2 grupos, o Juventude é o líder do grupo B e o Volta Redonda hoje é o 6º colocado. Qual é a importância desse jogo? A importância desse jogo é que, se o Volta Redonda consegue uma vitória hoje contra o Juventude, ele garante... Ele empata em pontos. Ele garante presença nas quartas de final. Por quê? Porque ele tem 24 pontos e ele ganhando vai a 27. Enquanto que o São José do Rio Grande do Sul e o Ipiranga do Rio Grande do Sul já jogaram. Então, e o Remo também jogou. Pois é. Aí o Volta Redonda vencendo vai a 27, termina a fase de classificação e o Volta Redonda entra nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. E entra em segundo lugar com a mesma pontuação do Paysandu. Do Paysandu. Agora, e se houver o empate? O empate, o Volta Redonda vai a 25 pontos. E ele empata com o São José e com o Ipiranga. Só que o Volta Redonda seria eliminado dessas quartas de final. Por quê? Porque ele tem um saldo de 5, enquanto que o Ipiranga tem um saldo de 7. Exatamente. E o Ipiranga, então, entraria como 4º colocado desse grupo.
Exatamente. Mas o Volta Redonda tem feito um excelente campeonato, tem conseguido resultados excelentes, e eu tenho quase certeza que hoje a galera de Volta Redonda vai lotar o Raulino de Oliveira, levando o seu apoio para o time amarelo e preto do sul do estado. Certo? Certo, Lauro. E com relação à Série D, a 4ª divisão, nós tivemos o encerramento ontem com o jogo entre o Manaus e o Brusque de Santa Catarina, lá na Arena Manaus. Uma arena que recebeu 45 mil torcedores. Eu acho que é recorde lá da Arena Manaus. 45 mil numa decisão de um jogo da 4ª divisão. Campeonato Brasileiro, 4ª divisão. 4ª divisão. Isso. No primeiro jogo, lá em Brusque, houve empate de 4-4. O jogo de ontem, lá em Manaus, terminou empatado em 2-2. E aí foi a necessidade da decisão por penais. E nos pênaltis, o Brusque venceu por 6-5, conquistando o título de campeão da 4ª divisão. E com o direito... Posso fazer só uma correção, Lauro? Diz. No primeiro jogo que aconteceu em Manaus, que aconteceu em Brusque, foi Brusque 2 e Ituano 0. Não. Perdão. Foi Brusque 2, Manaus 2. Lá foi 2-2. E também Manaus foi 4-4. Foi 2-2. Não, mas a informação que eu vi aqui na internet é que o jogo lá em Brusque tinha sido 4-4. Não, Brusque 2, Manaus 2. Manaus 2, Brusque 2 na Arena Amazônia. Aí Por isso aconteceu os pênaltis. Aí nos pênaltis o Brusque venceu por 6-5. Isso. Para a Série C do ano que vem, sobem o Brusque campeão, o Manaus vice-campeão, a Jacuipense, que é da Bahia, e o Ituano de São Paulo. Exatamente. Então tem mais um time de São Paulo na Série C, a 3ª divisão, no ano que vem. A gente não sabe o que vai acontecer na Série B, se vai cair algum paulista, não tem nenhum paulista na Série B. Agora, na Série B, devem cair, pelo menos por enquanto aqui, Lauro, Luverdense com 13 e o Atlético do Acre com 8. Porque na outra chave, você tem o Globo com 16 e ABC com 15. Então os dois últimos são aqui da Série B. São 4. São 4 que caem. 2 da Série B, do Grupo B e 2 do Grupo A, certamente, né? Aqui outra coisa engraçada, ele diz que já os dois últimos são rebaixados à Série D para 2020. Então a Série D 2020 é Luverdense e o Atlético do Acre. Só desce 2? Só descem 2. Esquisito. Porque da Série A para a Série B descem 4, da Série B para a Série C descem 4, e da Série C para a Série D só descem 2. Só descem 2. E não desce ninguém da Série D porque não tem a 5ª divisão, né? Exatamente. Bom, antes do encerramento do programa, ali o secretário do Luciano está me dizendo que tem 2 minutos, eu queria lembrar que no sábado, lá no estádio de Cariacica, no Espírito Santo, tivemos a decisão do primeiro campeonato brasileiro sub-17, que reuniu todos os clubes da Série A. E o Flamengo, depois de uma luta sensacional, conseguiu o título de campeão ao ganhar do Corinthians, lá em São Jorge, no campo do Corinthians, semana retrasada, por 4-3, e no sábado ganhar lá em Cariacica por 2-1. O que eu achei bacana, Fernando, que ao final do jogo, todos os jogadores do Flamengo, inclusive do banco, entraram em campo antes de receber a taça de campeão, fizeram uma linda homenagem aos meninos da Gávea que faleceram naquele incêndio no início do ano, né? Foi verdade. Eu achei muito bacana eles lembrarem, porque inclusive tem um garoto do Sub-17 que estava no alojamento do Flamengo naquele dia. Então, parabéns ao Flamengo pelo título de campeão, primeiro campeão Sub-17 brasileiro, e parabéns à meninada que deu essa demonstração de carinho e amor para os seus companheiros. Então, de parabéns. Fernando Ferreira. Eu só quero dar parabéns também para essa galera do Flamengo, né? Embora seja vascaíno, paciência, mas também quero dizer que ontem eu tive o prazer de estar lá no Campo do Serrano com o Fábio Meirelles Guerra. Fabinho Guerra. E ele também se fazia presente com um grande amigo dele, que é
o Reisinaldo. Reisinaldo Esteves. Isso. Os dois, e estive com os dois lá. E eles estavam transmitindo o jogo para São José do Vale do Rio Preto. Aliás, eu não sei se é só para São José, não, logo. Porque eu tenho para mim a impressão que a emissora deles FM, né? Alcança. Uma parte de Três, uma parte de aquela parte de Minas ali, assim. Vai. Então, um abraço para os dois. Né? Eu disse que falaria, também quero dar um abraço hoje. Uma pessoa que me atendeu hoje foi a minha fisioterapeuta, que é a doutora Bianca. Bianca, obrigado. Estou aqui, estou vivo, apesar da maneira pela qual eu tenho sido espetacularmente bem tratado por você. Muito obrigado. E a vocês, meus caríssimos telespectadores, a nossa presença no esporte na próxima sexta-feira, 18 horas. E eu daqui a pouquinho, às 7h30, estarei com vocês no A Cidade em Revista. Até a primeira edição do Cidade em Revista no Canal 3. Exatamente. E antes da minha despedida, quero mandar um grande abraço para o senhor Gedson Marques. Gedson Marques é pai do Jefferson Marques, que começou na Rádio Imperial, trabalhando, fazendo lá o trabalho de reportagem, e hoje é um brilhante repórter da Inter TV. Parabéns a você, Jefferson, e um grande abraço para o seu Gedson, pai do Jefferson. Estamos encerrando o nosso TVI Esporte de hoje, agradecendo o carinho da sua audiência, prometendo voltar então na próxima sexta-feira, às 18 horas. Tenha uma boa semana e 7h30, daí a pouquinho, Fernando Ferreira com Cidade em Revista.